Fala, povo de Deus! 13º dia da nossa série, um caminho ainda mais excelente, 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo começa escrevendo: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então esse é o capítulo que dá nome à nossa série. Esse é o capítulo que dá sentido a tudo aquilo que a gente vem falando. Paulo já falou de muitas coisas. Paulo já falou sobre a loucura da mensagem da cruz. Paulo já falou sobre a divisão nas igrejas. Paulo já falou sobre sermos edificados em Deus. Paulo já falou sobre o ego vazio. Paulo já falou sobre casamento, já falou sobre honrar a Deus, sobre honrar o marido, sobre honrar a mulher. Paulo já falou sobre muitas coisas. Paulo já falou sobre o véu, Paulo já falou sobre o culto, Paulo já falou sobre a carnalidade, mesmo tendo os dons. No capítulo 11, Paulo fala sobre ordem no culto. No capítulo 12, Paulo fala sobre dons espirituais. Mas agora no capítulo 13, ele vai falar que nada disso vai adiantar se não trilharmos esse caminho que é ainda mais excelente. Que caminho é esse? É o caminho do dom supremo. Que caminho é esse? É o caminho do maior mandamento. Que caminho é esse? É o caminho do segundo maior mandamento. Que caminho é esse, Vitor? É o caminho do amor. Um caminho ainda mais excelente é o caminho do amor. Porque ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, vou fazer barulho, mas não vai valer de nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Tem gente que tem o dom de profecia, conhece todos os mistérios de Deus, tem uma fé capaz de mover montanha, mas não tem amor. E essa pessoa é como nada. Esses dons são como nada. No capítulo 12, nós vimos todos os dons espirituais. Mas se tivermos todos os dons espirituais, mas não tivermos amor, nada seremos. Você tem noção disso? Nada serei, eu não sou nada se eu não tiver amor. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de 1 João que Deus é amor. Então, se eu não tenho amor, eu não tenho o próprio Deus. Então, do que adianta ter todos os dons, ter todo o conhecimento, ter toda a sabedoria, ter todo o reconhecimento das pessoas sobre mim, se eu não tiver amor, se eu não tiver o próprio Deus, não vale de nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Tem gente que faz muita obra social, mas não é motivado pelo amor. Já falamos aqui sobre motivações do coração também. Sabe do que isso vale? Não vale de nada. É forte. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ou seja, quem tem amor é alguém paciente, é alguém bondoso, é alguém que não inveja, é alguém que não se vangloria e nem se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Meu Deus do céu, será que realmente nós temos amor? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Qual tem sido o motivo da sua alegria? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é forte, o amor é resistente, o amor é perseverante. Não é que o amor aceita tudo, não é nesse sentido que a Bíblia está falando, mas está falando sobre no sentido de ser forte, de ser capaz de suportar muita coisa, visando um bem maior. O amor é poderoso, gente. O amor, ele não morre nunca. Nós vamos chegar lá, mas o amor não morre, o amor não acaba. O verdadeiro amor não acaba. Olha aí, versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará,
Pois em partes conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então ele está falando sobre a profecia sumir, as línguas sumirem, o conhecimento sumir. Quando? Quando vier o que é perfeito. Quem é perfeito? Jesus. Então isso passará quando Jesus, que é perfeito, vier. E aí tudo que é imperfeito desaparecerá. Então os dons espirituais são até a volta de Cristo, tá? Tem pessoas que são cessacionistas, como falamos no vídeo anterior, creem que os dons já sumiram. Mas a Bíblia está falando que os dons só vão sumir quando o que é perfeito vier, quando Cristo vier. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo está falando novamente sobre maturidade. Quando ele era menino, agia como menino. Agora ele é homem, ele tem que agir como homem. Tem gente que é homem, tem gente que já é mulher, mas quer ficar agindo como menino, quer ficar agindo como menina. Nós temos que deixar velhas práticas para trás. Chegou o tempo de deixar velhos pensamentos para trás. Ai, falou mal de mim, eu não gosto dela. Ai, me criticou, eu vou pagar na mesma moeda. Cadê o amor? Cadê o caminho ainda mais excelente? O amor não guarda rancor. Ah, eu não vou perdoar. Cadê o amor? O amor perdoa. Tá entendendo? Ah, se eu só tenho ódio no coração para essa pessoa. Cadê o amor? O amor ama. O amor não odeia. Sabe, meus irmãos, se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, Mateus 22:37 é o maior mandamento. E se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, Mateus 22:39 é o segundo maior mandamento. Não vai valer de nada. Você pode ir em todos os cultos, você pode ir em todas as conferências, você pode pregar, você pode ter dom, você pode fazer obra social, você pode ajudar os pobres, você pode fazer de tudo, você pode ser dizimista e ofertante. Se você não tiver amor por Deus e amor pelo próximo, não vai adiantar de nada. A Bíblia está falando, há um caminho mais excelente do que qualquer outra coisa, e é o caminho do amor. Se nós não amarmos, nós não valeremos de nada. Vou puxar aqui no dom rapidinho, nos dons espiritual, porque muita gente me pergunta. Os dons espirituais estão no caminho do amor. Deus só vai te conceder os outros dons quando você tiver o dom supremo. O dom supremo é o dom do amor. Quer encontrar o dom de cura, de profecia, de revelação, de sabedoria, de fé, de discernimento de espírito? Todos eles estão no caminho do amor, na jornada do amor. Enquanto você anda por esse caminho mais excelente, você encontra os outros dons. Deus só vai te dar dons quando você amar o próximo e quiser abençoá-lo. Deus só vai te dar dons quando você amar a Deus e quiser servi-lo. Tá entendendo? Só puxei esse gancho aqui porque muita gente me pergunta. Quer ter os dons? Trilhe o caminho do amor. Quer servir a Deus verdadeiramente? Trilhe o caminho do amor. Quer ser alguém que agrada a Deus? Trilhe o caminho do amor. Ame a Deus. Jesus falou, João 15, 21, ou João 14, 21, agora minha memória falhou, mas está lá. Jesus fala, quem me ama me obedece. Quem me ama guarda os meus mandamentos. O caminho do amor é o caminho da obediência. Qual tem sido o nível da sua obediência a Deus? Você tem avançado em obediência? Você tem avançado? Deus está mandando eu perguntar isso para alguém, mas está perguntando para mim também. Acabou de vir essa palavra do céu. Você está avançando em obediência? Ou você está no mesmo nível há anos? Pratica as mesmas coisas há anos? Tem o mesmo tempinho de oração há anos? Vai na igreja com a mesma frequência, que é mais ou menos há anos. Luta contra o mesmo pecado há anos, sendo que já teve a oportunidade de parar e não parou, de largar o pecado e não largou. Será que nós temos avançado com Deus? Ou será que a gente está vivendo uma vida estagnada e achando que está bom?
Cara, será que Deus não é poderoso para te libertar de uma vez por todas desse peso do pecado que está te afligindo? Será que Deus não é poderoso para te curar de uma depressão, de uma ansiedade? Será que Deus não é poderoso para mudar a tua vida? Até quando a tua vida vai ficar travada assim? Será que é porque Deus não é poderoso mesmo? Ou será que é porque nós não estamos fazendo a nossa parte? Ou será que é porque nós não obedecemos como deveria, não amamos como deveria, não servimos a Ele como deveria, não entregamos a nossa vida a Ele como deveríamos, não oramos como deveríamos, não jejuamos como deveríamos, não respeitamos o próximo como deveríamos? Será que a nossa vida não muda? Porque Deus não pode? Porque Deus não quer? Porque não chegou o tempo? Ou porque nós não fazemos a nossa parte? Porque nós estamos agindo como meninos e meninas ainda, quando já éramos para estar agindo de forma madura, há muito tempo. E aí culpamos a Deus. Mas Deus do céu está perguntando, você está andando num caminho ainda mais excelente? Ou você ainda está andando num caminho tortuoso? Ou você ainda está andando no seu próprio caminho? Precisamos trilhar esse caminho ainda mais excelente. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como espelho, mas então veremos face a face. Está falando de Deus. Um dia o veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Hoje nós conhecemos fragmentos de Deus, mas chegará o dia em que o conheceremos como por Ele somos conhecidos. Ou seja, o conheceremos por completo. Conheceremos o Deus eterno como Ele é. É forte, mas isso é só para quem vai morar no céu. Você quer conhecer a Deus? João 17,3 diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Oséias 6,3 diz, conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Tem uma pregação disso aqui, tua presença vale mais. O boi conhece o dono, o jumento valoriza quem lhe dá comida, mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor. Tem gente na igreja que não conhece a Deus. Tem gente que sabe o que Deus fala, mas não conhece a sua voz. Tem gente que sabe o que Deus disse, mas não sabe o que Deus está dizendo no presente. Ou seja, vive da experiência dos outros, vive da pregação dos outros, vive da fé dos outros, não conhece a Deus verdadeiramente, porque não trilha um caminho ainda mais excelente. Até quando? Até quando nós vamos viver uma vida rasa? Até quando nós vamos andar segundo a nossa própria vontade? Será mesmo, cara? Será que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus? Será que o seu querer é melhor que a de Deus? Será que o seu plano é melhor? Será que as suas decisões fazem mais sentido mesmo do que as decisões de Deus? Ele é Deus. Ele criou os céus e a terra. Ele é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Será que nós sabemos o que é melhor para nós e não Ele? Pelo amor de Deus. Versículo 13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. No fim de tudo, o que tem de mais valioso é a fé, é a esperança e é o amor. Mas o maior é o amor. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Fé em Deus, esperança nele e amor por ele. Fé é em Deus, cremos em Deus, esperança nele. A nossa esperança é Cristo. Tem a série que a nossa esperança é Cristo, 1 Timóteo. E amor por Ele, acima de tudo amamos. Esse é o caminho da mais excelente, é o amor por Deus. É a obediência a Deus por quem Ele é, e não simplesmente por aquilo que Ele pode fazer. Amém? Trilhe esse caminho, peça para Deus te ajudar a trilhar esse caminho, peça para Deus te levar por esse caminho.
e a sua vida será transformada. Talvez a sua vida ainda não mudou, porque você não está trilhando um caminho ainda mais excelente. Amém? Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã, no capítulo 14.